atraso, né, nos insumos, na matéria-prima, a Fiocruz acaba de informar que vai entregar as vacinas de Oxford só no mês de março. E uma das coisas que atrapalham a vinda dessas vacinas, dessas doses da Índia, foi uma posição que o Brasil teve no ano passado, em outubro, contrária à Índia. O que ocorreu? A Índia foi à OMC, com apoio da África do Sul, pedindo uma quebra de patentes e propriedade intelectual até que a pandemia tivesse passado para produtos relativos ao combate a essa pandemia da Covid-19. E o Brasil, contrário ao que fez ao longo da sua história, que já quebrou patentes, teve toda aquela guerra dos genéricos, ficou do lado dos países ricos, Estados Unidos, União Europeia e também Japão. Então foi uma posição brasileira e eu conversei com diplomatas, fontes diplomáticas e também uma pessoa do governo brasileiro dizendo que o Brasil agora tenta inclusive pensar em voltar atrás nessa decisão. Isso atrapalhou muito a relação com a Índia, porque claro, a Índia ia ganhar com essa medida porque é o grande produtor de genéricos no mundo. A África do Sul tem sim uma empresa, uma fábrica de vacina que inclusive produz insumos, que foi feita com a ajuda da Índia e o Brasil poderia ter ganho com isso, mas a opção do Brasil nos últimos 2 anos tem sempre sido ficar ao lado dos Estados Unidos, pelo menos, e alguns outros países aliados. Então o Brasil planta e agora colhe o que plantou. O Instituto Butantan também depende da liberação da matéria-prima pelo laboratório chinês Sinovac para dar continuidade à produção nacional. Para destravar essas negociações, é preciso afinar a intermediação política do lado brasileiro, especialmente em relação à China. Mas foram muitos os ataques do governo brasileiro e da família Bolsonaro ao governo chinês. Críticas e deboches, inclusive insinuações graves em relação à origem do coronavírus. O chefe da diplomacia brasileira, Ernesto Araújo, chegou a dizer em outubro do ano passado que não se importava de o Brasil se transformar em pária do mundo. Foi num discurso dentro do Itamaraty em que ele defendeu a política externa do presidente Bolsonaro. Olha, teve uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que provocou uma crise diplomática com a China. O deputado responsabilizou o governo chinês pela pandemia do novo coronavírus. O governo da China, por meio dos diplomatas, cobrou um pedido de desculpas, especialmente para o ministro das Relações Exteriores, para o deputado Eduardo Bolsonaro e também para o presidente da Câmara. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, publicou numa rede social esse texto que você está vendo aí. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Também em rede social, o embaixador da China no Brasil, Yang Yunamin, exigiu um pedido de desculpas e marcou os perfis do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O embaixador publicou. A parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar nossa indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados. Em uma nota divulgada ontem à noite, a Embaixada da China manifestou profunda indignação e forte protesto pelo que chamou de atitude irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro. A nota diz que Eduardo Bolsonaro tem que pedir desculpas ao povo chinês pela provocação flagrante. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também divulgou nota em que disse que as críticas de Eduardo Bolsonaro não refletem a posição do governo brasileiro. Ernesto Araújo repreendeu o embaixador chinês, dizendo que a reação dele foi desproporcional e que feriu a boa prática. Fiz aquela nota dizendo qual é a situação. Nós procuramos contato com o embaixador da China, infelizmente não foi possível, ele não estava disponível para o contato por alguma razão. O que nós estamos querendo simplesmente é um pedido de desculpas do embaixador da China pelo retweet que ele fez, retweetando uma postagem
muito ofensiva ao presidente da República e a toda a família do presidente da República. O efeito político disso vai ser devastador. Brigar com a China, o único lugar do mundo que tem uma experiência de sucesso já resolvida, que tem os insumos excedentes sobrando, o único lugar do mundo que pode nos socorrer. Qual é a explicação? Qual é a explicação? Este bandido deste filho do Bolsonaro, para atender a propaganda imunda do Trump dos Estados Unidos, entra no Brasil esculhambando com a China na porta da Embaixada da China. Brasileiros, neste momento, na porta da Embaixada da China, o único país que pode nos ajudar. A Embaixada da China no Brasil afirmou hoje que são infundadas e solapam a relação entre os dois países postagens do deputado do PSL Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Numa rede social, Eduardo publicou ontem que o Brasil apoia projeto dos Estados Unidos e se afasta de tecnologia chinesa para o 5G e que o presidente americano Donald Trump está criando uma aliança global sem espionagem da China para um 5G seguro. 5G é a internet móvel de 5ª geração. O post foi apagado hoje à tarde. A Embaixada da China no Brasil afirmou que são declarações infundadas, não condignas com o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil há 11 anos e um dos países com mais investimentos no país. E que se o deputado e outras personalidades não pararem de produzir declarações infames, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Isso dito, nós temos aí toda uma história de por que o Brasil foi para o fim da fila e aí vai continuar. Enquanto o Brasil fica em compasso de espera, a vizinha Argentina fechou um acordo com a AstraZeneca e vai fabricar em breve um insumo para a produção da vacina de Oxford. E mais, vai exportar 200 milhões de doses para todos os países da América Latina, exceto para nós.